O motor do carro parou bem no meio da caatinga, quando o sol do meio-dia de março transformava tudo em brasa. Meu filho Cícero desceu, fingiu mexer no capô por uns minutos e depois voltou com aquela cara que eu conhecia desde pequeno. A mesma de quando mentia sobre nota na escola. "Mãe, a senhora vai ter que descer aqui. Alguém vem buscar a senhora depois." No Brasil de 2010, celular ainda era coisa cara no interior. E ali não tinha sinal mesmo. Quando vi a poeira do carro dele sumindo na estrada de terra, entendi que meu próprio sangue tinha me jogado para morrer no sertão. Só que Cícero não sabia de uma coisa. Eu era Antônia Pereira dos Santos, e toda aquela terra seca até onde a vista alcançava tinha meu nome no cartório. Você já olhou nos olhos de quem te deu a vida e viu sua própria morte refletida ali? Eu vi. E posso te garantir uma coisa. Não existe dor maior que descobrir que seu próprio filho quer te enterrar viva para ficar com sua herança. Mas sabe o que é pior ainda? Descobrir que você criou um assassino e deu todas as ferramentas para ele te matar. Meu nome é Antônia Pereira dos Santos. Tenho 70 anos hoje, em 2025. Mas minha história de vingança começou quando eu tinha 55, lá em 2010. Foi o ano que meu mundo virou de cabeça para baixo, quando entendi que tinha criado uma cobra no peito e alimentado ela com meu próprio leite. Deixa eu te contar uma coisa. No sertão de Pernambuco, a gente aprende desde cedo que a terra não perdoa a fraqueza. O sol de março derrete até pedra, e quem não tem água morre em questão de horas. Meu filho Cícero sabia disso melhor que ninguém. Por isso ele me escolheu aquele dia, aquela hora, aquele lugar. Ele queria que eu sumisse devagar, que o desespero me corroesse por dentro antes da sede me levar. Só que tem uma coisa que ele não sabia. Toda aquela imensidão de caatinga onde ele me abandonou. Cada palmo daquela terra tinha meu nome nos documentos. Cada açude seco, cada cerca derrubada, cada trilha de gado. Tudo meu. E eu conhecia cada vaqueiro, cada caseiro, cada cabra que pastava por ali. Cícero acabara de jogar a rainha no próprio tabuleiro dela. Mas vamos com calma, porque essa história precisa ser contada direito. Precisa que você entenda como uma mãe vira predadora, como o amor se transforma em sede de vingança. Precisa que você sinta na pele o calor daquele meio-dia, quando descobri que meu menino tinha coração de pedra. Feche os olhos. Imagine o barulho do motor sumindo na distância. O silêncio da caatinga batendo na sua cara como um murro. O cheiro de terra seca misturado com medo. Foi assim que começou minha transformação de Antônia, a mãe bobinha, para Dona Antônia, a mulher que ninguém mais ia subestimar. Para entender minha vingança, você precisa conhecer a mulher que eu fingia ser. Durante 55 anos, construí uma persona perfeita. A viúva simples que dependia dos filhos para tudo. Antônia Pereira, a coitadinha que não sabia nem assinar o próprio nome direito, que pedia ajuda para ir ao banco, que deixava os meninos cuidarem de todos os papéis importantes. Morava numa casinha simples no centro de Petrolina, com meus 2 filhos já crescidos morando por perto. Cícero, o mais velho, tinha 35 anos e trabalhava como representante comercial. Sempre se achou o esperto da família, o que entendia de negócios. A mulher dele, Maria José, era dessas que vivem suspirando pelos cantos, sonhando com uma vida melhor que nunca chega. Minha rotina era simples. Missa de domingo na igreja do Sagrado Coração, fazer compras no mercadinho do Seu Joaquim, onde todo mundo me conhecia como Dona Antônia, aquela velhinha simpática. Nas tardes, ficava na varanda conversando com as vizinhas sobre novela da Globo e fofocas da cidade. Uma vida comum, sem luxos nem sobressaltos.
Cícero sempre foi atencioso, não vou negar. Me levava no médico quando precisava, ajudava com as contas, resolvia qualquer problema que aparecia. Deixa comigo, mãe. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas. E eu deixava mesmo. Fingia que não entendia nada de documentos nem contratos. O que ninguém sabia é que eu tinha aprendido a ler e escrever sozinha, aos 20 anos, depois que meu marido morreu e descobri que dependência mata mais rápido que cobra. Estudei em casa com livros emprestados da biblioteca municipal, decorando cada letra como se fosse oração. Mas guardei esse segredo como se fosse ouro. A verdade é que eu era dona de terras que se espalhavam por 3 municípios. Herança do meu pai, compras estratégicas que fiz ao longo dos anos, sempre no meu nome. Sempre em documentos que eu mesma assinalei. Mas fingia que aquilo tudo era coisa do falecido, que eu não entendia nada daquelas complicações de cartório. Meus filhos achavam que eu sobrevivia da pensão do INSS e de umas economias que o pai tinha deixado. Não faziam ideia de que eu recebia arrendamento de dezenas de propriedades, que tinha conta em banco que eles nem sonhavam existir. Para eles, eu era só a mãe que precisava de proteção. Maria José sempre insinuava que eu era um peso para Cícero. Suspirava quando eu chegava na casa deles. Fazia aquela cara de quem está fazendo favor. Ai, Cícero, sua mãe de novo aqui. Você precisa arrumar uma casa de repouso para ela. Eu engolia a raiva e continuava fingindo ser a velhinha inútil que ela queria que eu fosse. A ironia é que a casa onde eles moravam era minha. O terreno, escriturado em meu nome desde 1987. Mas eles não sabiam disso. Achavam que era herança do pai de Cícero, que eu tinha perdido os documentos e eles tinham arrumado tudo no cartório. Na verdade, eu deixava eles viverem ali de favor, observando cada movimento, cada conversa, cada plano que tramavam pelas minhas costas. O dia que mudou tudo foi 15 de março de 2010. Lembro da data porque era aniversário de morte do meu marido. E eu sempre visitava o cemitério nesse dia. Cícero se ofereceu para me levar, como sempre fazia. Conversamos sobre coisas banais durante o trajeto. O calor que estava fazendo, a seca que vinha chegando, os planos dele de melhorar de vida. No cemitério, enquanto eu rezava no túmulo, ele ficou no carro falando no celular. Naquela época, celular ainda apitava quando recebia torpedo, e eu ouvi várias mensagens chegando. Quando voltei, ele estava tenso, suando mais que o normal. Vamos embora logo, mãe. Está muito quente aqui. Foi no caminho de volta que tudo desandou. Cícero disse que precisava passar no cartório para resolver umas coisas para mim. Fiquei esperando no carro enquanto ele entrava. O que não esperava era ouvir a conversa dele do lado de fora. As janelas do cartório estavam abertas por causa do calor, e as vozes chegavam claras até onde eu estava. Sua mãe tem ideia do que possui? A voz era do escrivão, seu Manuel, que eu conhecia há anos. Não, ela não entende nada disso. Depois que meu pai morreu, ficou meio... Você sabe como é, né? Velhice. A mentira saiu da boca do meu filho como se fosse verdade absoluta. Rapaz, mas são mais de 5.000 hectares espalhados por aí. Só em Petrolina são 1.200. E tem umas empresas interessadas em comprar terra aqui para colocar catavento, energia eólica. Estão pagando bem. Senti meu mundo virar de cabeça para baixo. 5.000 hectares? Eu sabia que tinha terras, mas nunca soube que eram tantas assim. Meu pai tinha me deixado mais do que eu imaginava. E ao longo dos anos, sem perceber, eu tinha virado uma espécie de latifundiária. E como é que eu faço para acelerar as coisas? A pergunta de Cícero foi como punhal no peito. Olha, legalmente você só herda depois que ela morrer.
Mas se ela fizer uma procuração te dando poder total, aí você pode negociar as terras como se fosse dono. E se ela não quiser assinar? Aí você vai ter que esperar a natureza fazer o trabalho dela. O silêncio que seguiu foi o mais alto que já escutei na vida. Meu próprio filho estava planejando minha morte. Não de forma direta, mas contando com ela, esperando por ela. Talvez até ajudando ela a chegar mais rápido. Quando ele voltou para o carro, eu estava em estado de choque. Mas já tinha aprendido ao longo da vida a esconder sentimentos como se esconde dinheiro. Bem fundo, onde ninguém pode ver. Sorri para ele como sempre fazia. E aí, meu filho, resolveu os problemas da sua mãe? Resolvi sim, mãe. A senhora não precisa se preocupar com nada. Durante todo o caminho de volta, minha mente funcionava como máquina de calcular. Quantas vezes Cícero tinha mentido para mim? Quantas vezes tinha fingido cuidar dos meus interesses enquanto cuidava dos dele? E Maria José, será que sabia de tudo? Chegando em casa, me tranquei no quarto e chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Mas as lágrimas duraram pouco. Logo veio a raiva, quente como o sol do sertão. E com a raiva veio algo que eu não sentia há muito tempo. Vontade de lutar. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia descobrir exatamente o que possuía, quem mais estava envolvido nessa traição. E, principalmente, ia ensinar para meu filho que subestimar uma mulher do sertão é o mesmo que brincar com fogo na seca. A partir daquele momento, Antônia, a velhinha indefesa, começou a morrer. E no lugar dela, estava nascendo alguém muito mais perigosa. Na manhã seguinte, acordei com a mente mais clara que havia tido em anos. Primeira coisa que fiz foi ligar para Dona Conceição, minha vizinha, e inventar que ia passar uns dias na casa da minha irmã em Juazeiro. Qualquer coisa, Cícero sabe onde me encontrar. Menti. Na verdade, ia começar a investigação mais importante da minha vida. Primeiro parei no Banco do Brasil, onde tinha uma conta que ninguém da família conhecia. Pedi ao gerente, seu Ricardo, para imprimir todo o histórico dos últimos 5 anos. Queria entender exatamente de onde vinha meu dinheiro. Mesa. Quase caí da cadeira. Não eram 5.000 hectares como ele tinha falado para Cícero. Eram mais de 7.000, espalhados entre Petrolina, Juazeiro, Sobradinho e até um pedaço em Paulo Afonso. Como é que eu não sabia disso tudo? Perguntei, fingindo surpresa. A senhora herdou do seu pai, do seu avô, comprou algumas partes ao longo dos anos. Mas como nunca mexeu com nada, foi acumulando. Olha aqui. Ele mostrou um mapa. Só essa faixa aqui na beira do São Francisco vale uma fortuna hoje em dia. E essas terras mais altas são perfeitas para energia eólica. Era exatamente o que eu queria ouvir. Sai do cartório com uma pasta cheia de documentos e uma nova compreensão do meu poder. Mas também com uma suspeita. Seu Manuel estava muito interessado nas minhas terras. Será que ele estava de conluio com Cícero? À tarde dediquei a uma atividade que não fazia há anos. Dirigir. Peguei meu Fusca velho, que estava parado na garagem desde 2008, e saí para percorrer minhas propriedades. Queria ver com meus próprios olhos o que era meu, quem estava cuidando de quê, e, principalmente, descobrir se tinha mais gente envolvida no plano contra mim. Primeira parada foi numa fazenda em Sobradinho que eu nem lembrava que possuía. Lá encontrei seu Raimundo, vaqueiro que conhecia meu pai desde menino. Quando me viu chegar, ficou surpreso. Dona Antônia, que milagre é esse? A senhora sumiu do mapa. Ando meio esquecida das coisas, seu Raimundo. Vim ver como estão os negócios. Está tudo em ordem, patroa. Mas... posso falar uma coisa? Seu menino Cícero passou aqui semana passada fazendo perguntas sobre as terras.
Queria saber quantas cabeças de gado tinha, se os pastos estavam bons, essas coisas. Meu coração acelerou. E o que você falou? Falei que não podia dar informação para ninguém sem ordem da senhora. Ele não gostou, não. Saiu bufando que nem touro bravo. Ali estava já a confirmação que eu precisava. Cícero estava mapeando meu patrimônio, provavelmente preparando o terreno para quando eu morresse. Mas seu Raimundo tinha sido leal. Isso me deu uma ideia. Seu Raimundo, preciso da sua ajuda numa coisa, mas tem que ficar só entre nós. Pode falar, patroa. Sou homem de palavra. Contei para ele, sem entrar em detalhes, que suspeitava que alguém estava tentando me passar para trás com as terras. Pedi para ele conversar com os outros vaqueiros e caseiros, descobrir se mais gente tinha aparecido fazendo perguntas, se alguém tinha oferecido dinheiro por informações. A senhora quer que eu seja seus ouvidos pelo sertão afora, disse ele, entendendo na hora. Exatamente. E seus olhos também. Nos dias seguintes, as informações que seu Raimundo me trouxe foram como peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. Cícero não estava agindo sozinho, e o plano era muito maior do que eu tinha imaginado. Primeira descoberta. Maria José tinha ido ao banco onde Cícero trabalhava. Ele era representante de uma cooperativa de crédito, para tentar descobrir se eu tinha contas em outros lugares. Fingiu que estava preocupada com a sogra e queria ajudar a organizar a vida financeira dela. O gerente, por sorte, não deu informação nenhuma, mas Maria José não desistiu. Andou perguntando para as vizinhas se eu recebia correspondência de bancos, se alguém tinha visto movimento estranho na minha casa. Segunda descoberta. O escrivão seu. Manuel estava mesmo de conluio. Tinha oferecido para Cícero uma parceria na venda das terras. Ele facilitaria toda a documentação depois da minha morte, em troca de uma comissão de 10% sobre o valor das vendas. Com 7.000 hectares valendo uma fortuna, isso daria milhões para ele. Terceira descoberta. E essa foi a que mais me doeu. Meu filho mais novo, Antônio, sabia de tudo. Não estava participando ativamente, mas sabia e não tinha me avisado. Quando seu Raimundo perguntou discretamente para um primo dele, que trabalhava na oficina onde Antônio levava o carro, descobriu que os dois irmãos tinham conversado sobre dividir a herança da mãe e acelerar as coisas porque ela estava ficando meio caduca. Mas a revelação que quase me matou do coração foi outra. Descobri que Cícero andava contando para todo mundo que eu estava com princípio de Alzheimer e que em breve ele teria que tomar conta de tudo. Inventou que eu tinha esquecido o fogo ligado, que tinha se perdido na rua, que não lembrava mais o nome dos netos. Tudo mentira. Mas ele estava plantando a semente para justificar minha incapacidade quando chegasse a hora de tomar minhas terras. O pior era ver como as pessoas tinham comprado a história. Dona Conceição, minha vizinha, chegou até a sugerir que eu procurasse ajuda médica. Antônia, você anda meio esquecida mesmo. Ontem você me perguntou 2 vezes que horas eram. Mentira deslavada. Eu nunca tinha feito isso. Mas Cícero tinha pedido para ela ficar de olho em mim e ela estava inventando sintomas que não existiam. Foi aí que entendi a genialidade perversa do plano. Eles não iam me matar de forma direta. Iam me declarar louca, incapaz, me internar numa casa de repouso ou me isolar de tal forma que eu não conseguiria reagir quando eles tomassem tudo de mim. Era um assassinato lento, legal, social. Mas tinha uma coisa que eles não contavam. Eu estava lúcida como sempre, e agora sabia exatamente contra o que estava lutando. Mais que isso, eu tinha recursos que eles nem sonhavam, uma rede de aliados que eles desconheciam,
e, principalmente, conhecimento íntimo do terreno onde a batalha ia ser travada. Durante 2 semanas continuei fingindo ser a Antônia bobinha de sempre. Ia na casa de Cícero para almoçar no domingo. Conversava com Maria José sobre receitas e novelas. Perguntava sobre os netos como se fosse uma avó comum. Mas cada visita era uma missão de espionagem. Descobri que eles já tinham escolhido a casa de repouso, onde me internariam. Um lugar em Recife, longe de todos os meus conhecidos, onde eu ficaria isolada até morrer, naturalmente. Descobri que já tinham conversado com um advogado sobre tutela por incapacidade. Descobri que Maria José já tinha até escolhido que móveis da minha casa ela queria ficar. Mas a descoberta mais importante foi acidental. Mexendo na gaveta da cômoda do quarto de visitas, onde eu sempre deixava minha bolsa quando ia almoçar lá, encontrei um papel com letra de Maria José. Uma lista de todas as minhas supostas propriedades, com valores estimados ao lado. No final estava escrito: total estimado 15 milhões. 15 milhões. Era muito mais do que até eu imaginava que tinha. E eles sabiam disso antes de mim. Naquela noite, sozinha na minha casa, olhei no espelho e vi uma mulher diferente me encarando de volta. Durante 55 anos, eu tinha sido Antônia, a que obedecia, a que se adaptava, a que aceitava. Mas aquela Antônia tinha morrido no momento em que ouvi meu filho planejando minha morte no cartório. A mulher no espelho tinha olhos duros, boca firme e uma expressão que eu não reconhecia. Era sede de vingança. Pela primeira vez na vida, eu não queria perdoar. Não queria compreender. Não queria ser a mãe boazinha que perdoa tudo pelos filhos. Queria justiça. E se a justiça não viesse por bem, eu ia fazer ela vir por mal. Comecei a planejar metodicamente. Primeira coisa, parar de fingir fraqueza e começar a mostrar força, mas de forma calculada. Não podia revelar de uma vez que sabia de tudo, porque isso daria tempo para eles se reorganizarem. Tinha que ser como caçada no sertão. Paciência, estratégia e o golpe certeiro na hora certa. Liguei para um advogado em Salvador, Dr. Edmundo, que não conhecia ninguém da família. Marquei uma consulta e fui até lá de ônibus para ninguém me ver. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes sobre o plano de vingança. Disse apenas que queria proteger meu patrimônio de pessoas mal intencionadas. Dr. Edmundo me orientou sobre várias possibilidades legais. Podia fazer um testamento blindado, podia criar uma fundação, podia até mesmo vender tudo e deixar os filhos sem herança nenhuma. Mas o que mais me interessou foi quando ele falou sobre reversão de doações por ingratidão. Dona Antônia, se a senhora pode provar que seus filhos agiram contra a senhora de forma grave, pode reverter qualquer doação ou adiantamento de herança que tenha feito. E mais, pode deserdá-los completamente. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Mas antes de usar a lei, eu queria usar algo mais poderoso. A própria armadilha que eles tinham preparado para mim. Voltei para Petrolina com um plano formado na cabeça. Ia dar para Cícero exatamente o que ele queria. Uma mãe aparentemente frágil, confusa, pronta para ser manipulada. Mas dessa vez, eu seria a puppeteer, controlando os cordões. Primeira fase. Começar a esquecer coisas de propósito. Fazer Cícero acreditar que o plano dele estava funcionando, que eu realmente estava ficando caduca. Isso baixaria a guarda dele e me daria acesso a mais informações sobre como e quando eles pretendiam agir. Segunda fase. Usar minha rede de vaqueiros e caseiros para criar situações que expusessem a verdadeira natureza dos meus filhos. Queria que a comunidade toda visse quem eles realmente eram,
antes de eu aplicar o golpe final. Terceira fase. No momento certo, quando eles achassem que já tinham ganhado, eu ia me revelar. E não seria só para eles. Seria em público, na frente de toda a Petrolina, para que ninguém mais duvidasse de quem era Antônia Pereira dos Santos. Comecei no dia seguinte. Cheguei na casa de Cícero fingindo estar confusa, dizendo que tinha esquecido onde tinha guardado uns documentos importantes. Maria José e ele trocaram aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de quem está vendo a presa cair na armadilha. "Não se preocupe, mãe", disse Cícero com falsa paciência. "A gente ajuda a senhora a ir a procurar." "É melhor mesmo a senhora deixar tudo com Cícero", completou Maria José. Então resolvi aplicar essa sabedoria no meu plano. Ia deixar Cícero e Maria José se afogarem na própria ganância, gota por gota. A primeira jogada foi sutil. Comecei a esquecer de pagar algumas contas básicas: luz, telefone, água. Não o suficiente para ser cortado, mas o bastante para Cícero notar e se oferecer para ajudar a organizar as finanças da mãe. Era exatamente isso que eu queria. "Mãe, a senhora esqueceu de pagar a conta de luz de novo", disse ele numa tarde de abril, segurando a segunda via que tinha chegado pelo correio. "Esqueci mesmo, meu filho. Ando com a cabeça tão ruim." Suspirei, fazendo a voz tremer um pouquinho. "Olha, que tal se eu passo a cuidar disso para a senhora? Posso pegar todas as contas e pagar direto da minha conta, e depois a senhora me repõe." Maria José, que estava do lado, completou a armadilha. "É melhor mesmo, sogra. A senhora pode até esquecer e ficar sem luz em casa." Aceitei a proposta fingindo alívio. "Ai, que bom, meu filho. Vocês cuidam tão bem de mim." Por dentro eu sorria, porque agora eles iam ter acesso aos meus gastos mensais, iam ver exatamente quanto eu recebia de aposentadoria, e iam se sentir no controle da situação. O que eles não sabiam é que eu tinha redirecionado todas as contas importantes para uma caixa postal em Juazeiro, que tinha aberto no nome de uma sobrinha distante. As contas que deixei chegar em casa eram só as básicas: luz, telefone, água. Tudo calculado para dar a impressão de que eu vivia só da aposentadoria. Em 2 semanas, Cícero já tinha assumido o controle total das minhas finanças. Chegava todo orgulhoso para me mostrar como estava organizando tudo, como se fosse fazer um favor imenso. "Olha aqui, mãe, consegui negociar um desconto na conta de telefone. E essa conta de supermercado estava muito alta. Tem que economizar mais." Era hilário ver ele tentando controlar um orçamento que nem de longe representava minha situação real. Enquanto isso, nas minhas contas secretas, eu recebia mensalmente mais de 15 mil reais, só de arrendamentos e royalties. Mas para ele, eu era uma velhinha que lutava para pagar uma conta de luz de 50 reais. Ao mesmo tempo, comecei a plantar sementes de informação falsa. Inventei que estava preocupada com os papéis que o falecido marido tinha deixado, mas que não conseguia encontrar. Eram umas escrituras, umas coisas de terra, mas não sei onde guardei. Cícero quase babava quando ouvia essas conversas. "A senhora lembra onde podem estar, mãe?" "Ah, meu filho, minha memória não está boa. Acho que podem estar numa pasta amarela, ou talvez numa caixa no guarda-roupa. Ou será que joguei fora sem querer?" Ele e Maria José passaram o fim de semana seguinte ajudando a revirar minha casa procurando documentos inexistentes. Claro que não acharam nada, porque o que eles procuravam estava guardado no cofre do Banco do Brasil, junto com o meu testamento recém-feito. Mas a parte mais divertida era ver a frustração crescendo no rosto dos dois. Cada documento comum que encontravam, certidão de nascimento, carteira de trabalho velha, fotos antigas, era uma decepção.
Eles queriam escrituras de terra, contratos de arrendamento, alguma coisa que provasse que eu tinha patrimônio escondido. Sogra, disse Maria José numa dessas buscas, a senhora tem certeza que seu marido tinha terras? Tinha sim, minha filha. Ele sempre falava que ia deixar uma herança boa para os meninos. Mas depois que ele morreu, nunca mais achei os papéis. A cara de desespero dela era impagável. Eu podia quase ouvir os pensamentos. E se a velha perdeu tudo mesmo? E se não tem herança nenhuma? Depois de estabelecer meu controle sobre a situação, resolvi testar até onde Cícero e Maria José estavam dispostos a ir. Queria medir o nível de frieza deles, entender exatamente que tipo de monstros eu tinha criado. Primeira experiência. Fingi um pequeno acidente doméstico. Cheguei na casa deles com um curativo no braço, dizendo que tinha me cortado com uma faca na cozinha. Foi só um cortezinho boba, mas sangrou bastante. Fiquei com medo. A reação dos dois foi reveladora. Cícero perguntou se eu havia procurado médico, mas não se ofereceu para me levar. Maria José nem chegou perto para ver o machucado. Em vez disso, trocaram um olhar que eu interceptei. Era esperança. Esperança de que eu estivesse realmente ficando incapaz de cuidar de mim mesma. Mãe, a senhora tem que ter mais cuidado, disse Cícero. Na sua idade, qualquer acidente pode ser perigoso. É verdade, sogra, completou Maria José. Talvez seja a hora de pensar numa pessoa para cuidar da senhora. Ou, quem sabe, um lugar mais seguro? Ali estava. A primeira sugestão direta sobre me tirar de casa. Fingi não entender. Um lugar mais seguro? Mas minha casa é segura, minha filha. Ah, eu só estava pensando em voz alta. Esquece. Mas eu não esqueci. Gravei tudo. Segunda experiência. Uma semana depois. Liguei para Cícero no meio da madrugada, fingindo estar confusa e assustada. Meu filho, tem alguém tentando entrar na minha casa. Estou ouvindo barulho na porta. Ele demorou quase 1 hora para chegar. 1 hora inteira. Quando chegou, estava visivelmente irritado, como se eu o tivesse incomodado. Mãe, não tem ninguém aqui. A senhora deve ter sonhado. Mas eu ouvi mesmo, meu filho. Olha, mãe, a senhora não pode ficar me ligando de madrugada por causa de qualquer barulho. Eu tenho que trabalhar amanhã. Maria José, que tinha vindo junto, foi ainda mais direta. Sogra, isso não é normal. Pessoa da sua idade ficar vendo coisa que não existe. Talvez seja a hora de procurar ajuda médica. A frieza dos dois me chocou. Uma mãe ligando de madrugada com medo. E eles preocupados era com o próprio sono. Mas também me deu informações valiosas. Eles já estavam prontos para me declarar louca oficialmente. Terceira experiência, a mais reveladora. Fingi um pequeno desmaio na casa deles, durante um almoço de domingo. Me deixei cair da cadeira devagar. Fechei os olhos e fiquei imóvel por alguns segundos. O que eles fizeram? Cícero pegou o celular e ligou. Não para o SAMU, não para o hospital. Ligou para alguém e sussurrou. Acho que chegou a hora. Ela desmaiou aqui em casa. Fiquei gelada. Que hora? Hora de quê? Só podia ser a hora de me internar à força. Maria José foi checar se eu estava respirando, mas de uma forma mecânica, sem carinho nenhum. Era como se estivesse verificando o estado de um objeto, não de uma pessoa. Depois de uns 2 minutos, fingi que estava voltando a mim. O que aconteceu? Por que estou no chão? A senhora desmaiou, mãe. Vamos ter que te levar no médico. Não precisa não, meu filho. Já estou me sentindo melhor. Mas durante o resto do dia, percebi que eles estavam diferentes. Mais atentos, mais urgentes. Tinham telefones sussurrados que paravam quando eu chegava perto.
Era como se meu desmaio tivesse acelerado algum cronograma que eles tinham na cabeça. Naquela noite, liguei para seu Raimundo e pedi para ele ficar de olho redobrado. Alguma coisa vai acontecer logo, avisei. Fique pronto para me ajudar. As coisas começaram a acelerar em maio. Cícero marcou uma consulta médica para mim, dizendo que era só para verificar se estava tudo bem, depois do desmaio. Mas quando chegamos no consultório, descobri que era com um geriatra especializado em demência. Dr. Severino era um homem de uns 60 anos, barba grisalha, óculos grossos. Começou a consulta fazendo perguntas básicas. Meu nome, idade, onde morava. Respondi tudo certinho, mas percebi que Cícero estava tenso. Ele queria que eu errasse. Dona Antônia, disse o médico, seu filho me contou que a senhora anda esquecendo algumas coisas. Algumas coisinhas bobas, doutor. Coisa da idade. Como o quê, por exemplo? Antes que eu pudesse responder, Cícero interrompeu. Ela esqueceu o fogo ligado semana passada, doutor. E ontem perguntou 3 vezes que horas eram. Mentira descarada. Mas eu não contestei. Queria ver até onde ele ia. O médico fez alguns testes de memória simples. Pedi para repetir uma sequência de números, para lembrar de 3 palavras, para desenhar um relógio. Passei em tudo facilmente, o que claramente frustrou Cícero. No final, Dr. Severino disse: Dona Antônia está muito bem para achar a idade. Não vejo sinais de demência ou perda cognitiva significativa. A cara de Cícero era um poema. Saímos do consultório e ele estava visivelmente irritado. Doutor, mas e os esquecimentos que eu falei? Podem ser estresse, depressão leve ou simplesmente o processo normal de envelhecimento. Nada preocupante no momento. Durante todo o caminho de volta, Cícero ficou em silêncio. Eu sabia que ele estava reformulando a estratégia. Se não conseguia me declarar louca, ia ter que partir para métodos mais diretos. Foi aí que as coisas ficaram realmente perigosas. Uma semana depois da consulta, Cícero apareceu na minha casa com Maria José e um homem que eu não conhecia. Apresentou como Dr. Valdeci, um advogado que vai ajudar a senhora a organizar os documentos. Dr. Valdeci era um sujeito magro, olhos pequenos, sorriso falso. Começou a falar sobre a importância de fazer um planejamento sucessório e de deixar tudo organizado para os filhos. Dona Antônia, seria interessante a senhora fazer uma procuração dando poderes ao seu filho Cícero para cuidar dos seus bens. Assim, se acontecer alguma coisa com a senhora, tudo já está resolvido. Era a armadilha final. Eles queriam me fazer assinar minha própria sentença de morte. Fingi interesse. E isso é bom mesmo, doutor? É o melhor que a senhora pode fazer pela família. Pedi um tempo para pensar melhor, dizendo que decisão importante não se toma de supetão. Dr. Valdeci insistiu que era urgente, que, na idade da senhora, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu não assinei nada. Disse que queria conversar com meus outros filhos primeiro, que precisava de alguns dias para decidir. Conversas, documentos que provavam minha lucidez, registros bancários que mostravam meu patrimônio real, depoimentos de seu Raimundo e outros caseiros confirmando que Cícero andava investigando minhas terras. Segundo, preparei minha rede de apoio. Seu Raimundo mobilizou todos os vaqueiros e caseiros das propriedades. Dr. Edmundo veio de Salvador e se hospedou discretamente numa pousada em Juazeiro. Até o delegado da cidade, Dr. Marcos, que conhecia minha família há anos, foi informado sobre a situação. Mas o elemento mais importante do meu plano era o timing. Tinha que escolher o momento certo, quando eles se sentissem mais seguros, mais próximos da vitória. E esse momento chegou numa quinta-feira de junho,
quando Cícero apareceu na minha casa com o Dr. Valdeci e mais 2 homens que eu não conhecia. Mãe, trouxe o doutor de novo. E esses são uns empresários interessados em comprar umas terras que talvez a senhora tenha. Queriam conversar com a senhora. Os empresários eram 2 homens de terno, um deles carregando uma maleta de documentos. Se apresentaram como representantes de uma empresa de energia eólica que estava mapeando a região para instalar parques de catavento. Dona Antônia, disse um deles, soubemos que a senhora pode ser proprietária de terras na região. Gostaríamos de fazer uma proposta. Era surreal. Eles estavam na minha casa tentando comprar minhas próprias terras de mim, através do meu filho que ainda nem era meu herdeiro legal. A audácia era impressionante. Cícero tentou conduzir a conversa. Minha mãe não entende muito dessas coisas. Ela me deu procuração para cuidar dos negócios dela. Mentira descarada. Eu nunca tinha assinado procuração nenhuma. Dr. Valdeci abriu a pasta e mostrou um documento. É isso aqui, Dona Antônia. A senhora só precisa assinar confirmando que autoriza seu filho a negociar em seu nome. Ali estava. O momento que eu estava esperando. Eles não queriam mais esperar minha morte natural. Queriam me forçar a assinar, ali mesmo, na minha própria casa, na frente de testemunhas que depois diriam que eu tinha concordado de livre vontade. Peguei o documento e fingi lê-lo com dificuldade. Está tudo muito confuso aqui, doutor. Pode me explicar melhor? Enquanto o Dr. Valdeci falava, eu acionei discretamente o gravador na bolsa. Cada palavra estava sendo registrada. E mais importante, meu celular estava programado para ligar automaticamente para Dr. Edmundo às 3 horas da tarde. Eram 2h50. É simples, Dona Antônia, explicou o Dr. Valdeci. A senhora assina aqui, autorizando Cícero a vender as terras. Os compradores pagam um bom preço e a senhora fica tranquila para o resto da vida. E se eu não quiser vender? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Os 5 homens na minha sala se entreolharam. Eu podia sentir a mudança no ar, como quando a juvento anuncia a tempestade. Mãe, disse Cícero, e pela primeira vez ouvi frieza real na voz dele. A senhora não tem escolha. Na sua idade, com os problemas de memória que tem, não pode mais tomar esse tipo de decisão sozinha. Que problemas de memória? Os que o doutor confirmou no exame. Dr. Severino disse que eu estava bem. Não, mãe. Ele disse que a senhora precisava de cuidados especiais. Mentira na cara dura. Mas era exatamente isso que eu precisava. Eles se contradizendo, se revelando, caindo na própria armadilha. Às 3 horas em ponto, meu celular tocou. Era Dr. Edmundo, como planejado. Atendi fingindo confusão. Alô? Quem é? Dona Antônia, aqui é Dr. Edmundo. Como combinamos, estou ligando para confirmar nosso encontro de hoje. Falei alto o suficiente para todos ouvirem. Que encontro, doutor? Não me lembro de encontro nenhum. Às 4 horas na delegacia, para registrar a ocorrência. A cara dos 5 homens na minha sala foi um espetáculo. Cícero tentou pegar o telefone da minha mão. Quem é, mãe? Que ocorrência? Mas eu já tinha desligado. E agora olhava para cada um deles com uma expressão que eles nunca tinham visto antes. A expressão de uma mulher que não tinha mais medo de nada. Que ocorrência é essa, mãe? Repetiu Cícero, agora com voz trêmula. A ocorrência que vou registrar contra vocês por tentativa de estelionato, extorsão e fraude. Minha voz saiu firme, clara, sem nenhum traço da velhinha confusa que eu tinha fingido ser por meses. Foi aí que eles perceberam que tinham caído numa armadilha e que a caçadora não era presa, era predadora. O silêncio na minha sala durou uns 10 segundos que pareceram uma eternidade.
5 homens me encarando, tentando processar o que acabavam de ouvir. Eu, sentada na minha poltrona favorita, os observando como uma águia observa roedores no chão do sertão. Cícero foi o primeiro a tentar se recuperar. Mãe, a senhora está confusa. Nós só estamos tentando ajudar. Confusa? Levantei da poltrona e fui até a estante. Peguei uma pasta que estava ali há meses, esperando esse momento. Confusa é quem acha que pode passar a perna numa mulher que sobreviveu 70 anos no sertão. Abri a pasta e comecei a tirar documentos. Aqui está a escritura da fazenda Santa Rita, 1.200 hectares em Petrolina. Aqui, a fazenda São José, 800 hectares em Sobradinho. Aqui, as terras da beira do São Francisco, 2.000 hectares entre Juazeiro e Paulo Afonso. A cada documento que eu mostrava, as caras ficavam mais brancas. Dr. Valdeci tentou se aproximar para ver os papéis, mas eu afastei. Não toque. Você não é advogado de verdade, é cúmplice de estelionato. Como a senhora sabe? Ele começou a perguntar, mas se calou quando percebeu que tinha se entregado. Como eu sei que você não é advogado? Porque advogado de verdade não tenta fazer cliente assinar procuração sem ler o que está assinando. E não tenta comprar terra de quem nem morreu ainda. Os 2 empresários começaram a se levantar, claramente querendo sair dali. Mas eu não tinha terminado. Sentem. Vocês também vão ouvir a parte de vocês nessa história. Maria José, que até então estava calada no canto, encontrou a voz. Sogra, a senhora não está entendendo. Nós só queremos o melhor para a senhora. O melhor para mim? Ri com uma gargalhada que saiu do fundo da alma. O melhor para mim era ter sido abandonada para morrer no meio da caatinga? Era ter meu próprio filho contando para todo mundo que eu estava louca? Era vocês 2 escolhendo qual casa de repouso ia me enfiar? Cícero empalideceu. Quem foi que disse isso para a senhora? Ninguém precisou dizer nada. Eu escutei. Escutei você no cartório planejando minha morte. Escutei você falando com o Dr. Valdeci sobre como me forçar a assinar procuração. Escutei você e Maria José escolhendo meus móveis antes de eu morrer. Peguei o gravador da bolsa e coloquei na mesa de centro. E gravei tudo. Cada conversa, cada mentira, cada plano de vocês contra mim. Dr. Valdeci tentou uma última cartada. Dona Antônia, gravação feita sem autorização não vale como prova. Não vale? Sorri de novo. Dr. Edmundo, meu advogado verdadeiro, disse que vale sim. Principalmente quando é para provar crime contra idoso. Isso dá cadeia, sabia? Foi aí que Cícero perdeu a compostura. Que advogado? A senhora não conhece advogado nenhum. Não conheço? Peguei o telefone fixo e disquei um número que tinha decorado. Dr. Edmundo, pode vir agora. Eles estão todos aqui. 10 minutos depois, Dr. Edmundo chegou acompanhado de Dr. Marcos, o delegado. Também vieram 2 oficiais de justiça. E, para minha satisfação, seu Raimundo com mais 3 vaqueiros das fazendas. Cícero tentou uma última vez assumir o controle da situação. Delegado, minha mãe está com problemas mentais. Ela não sabe o que está falando. Dr. Marcos, que conhecia nossa família há 20 anos, olhou para mim. Dona Antônia, a senhora pode me explicar o que está acontecendo aqui? Posso sim, Dr. Marcos. Minha voz saiu clara e firme. Meu filho e essas pessoas estavam tentando me obrigar a assinar uma procuração fraudulenta para tomar minhas terras. Aqui estão as provas. Entreguei para o delegado toda a documentação. Os registros das propriedades, as gravações, os papéis falsos que Dr. Valdeci tinha trazido, até mesmo as anotações de Maria José que eu tinha fotografado. Dr. Edmundo pegou a palavra. Dr. Marcos,
Estamos diante de uma tentativa de estelionato contra idoso, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Minha cliente foi vítima de um plano elaborado para tomar seu patrimônio. Que patrimônio! Gritou Cícero desesperado. Minha mãe é aposentada, vive da pensão do INSS. Foi aí que eu decidi dar o golpe de misericórdia. Seu Raimundo, pode falar para o delegado quanto eu pago de arrendamento por mês para os fazendeiros da região? Seu Raimundo, todo orgulhoso, respondeu. Dona Antônia recebe 15 mil reais por mês só dos arrendamentos, sem contar os royalties da mineradora e os contratos de piscicultura. A cara de Cícero foi um poema. Maria José simplesmente desabou numa cadeira. Os empresários tentaram sair, mas os policiais bloquearam a porta. E tem mais, continuei. Dr. Marcos, esse homem aqui, apontei para Dr. Valdeci, não é advogado. É um estelionatário que meu filho contratou para criar documentos falsos. Dr. Edmundo mostrou uma consulta que tinha feito na OAB. Não existe nenhum advogado com esse nome e CPF registrado em Pernambuco. Dr. Valdeci tentou correr, mas foi detido pelos policiais. Os dois empresários tentaram se explicar dizendo que não sabiam de nada, que Cícero tinha procurado eles oferecendo terras para vender. E vocês acreditaram que um representante comercial tinha 7 mil hectares de terra? Perguntou o delegado. Ele disse que era herança da mãe, que ela tinha autorizado... Sem nem ver a documentação? Sem verificar se eu estava viva? Minha voz saiu carregada de ironia. Mira o que fez. Dr. Marcos deu voz de prisão para Cícero, Dr. Valdeci e os dois empresários. Maria José, como não tinha participação direta nos documentos falsos, foi liberada, mas intimada a depor. Mas minha vingança estava só começando. Quando os presos foram levados, pedi para Dr. Marcos ficar mais um pouco. Tinha mais algumas coisas para resolver. Dr. Marcos, preciso fazer um comunicado oficial, como proprietária das terras onde essas pessoas vivem. Peguei outro documento da pasta. A escritura da casa onde Cícero e Maria José moravam. Esta casa está em meu nome desde 1987. Eu autorizo que eles morassem aqui de graça durante todos esses anos. Mas agora, por motivos óbvios, estou revogando essa autorização. Maria José quase desmaiou. Sogra, a senhora não pode... Onde é que eu vou morar? Onde você quiser. Só não pode ser numa casa que é minha. Mas não parei por aí. Liguei para todos os comerciantes da cidade que tinham fichas de crédito no nome de Cícero. Aqui é Antônia Pereira dos Santos. O rapaz que vocês conhecem como Cícero não tem mais minha autorização para fazer compras na minha conta. Aliás, ele está preso por estelionato. Em 2 horas, todo mundo em Petrolina sabia da história. No interior, notícia voa mais rápido que urubu farejando carniça. Liguei também para a cooperativa onde Cícero trabalhava. Preciso comunicar que meu filho foi preso por tentar fraudar documentos. Achei que vocês deviam saber, já que ele trabalha com crédito rural. No dia seguinte, Cícero foi demitido. Mas a vingança mais doce veio quando os verdadeiros empresários de energia eólica apareceram. Não os estelionatários que Cícero tinha arrumado, mas uma empresa séria, com proposta de verdade. Dona Antônia, soubemos que a senhora é proprietária de terras ideais para nosso projeto. Gostaríamos de fazer uma proposta de arrendamento de longo prazo. A proposta era de 2 milhões de reais por ano, durante 20 anos. 40 milhões no total, só para deixar eles colocarem cataventos nas minhas terras. Assinei o contrato na frente de todo mundo, no cartório, com seu Manoel como testemunha. O mesmo seu Manoel que tinha tramado com Cícero para me passar para trás. Seu Manoel, disse eu na hora de assinar. Lembra quando você conversou com meu filho sobre acelerar minha herança?
Ele ficou vermelho. Dona Antônia, Relaxe, não vou te processar. Mas quero que saiba que toda vez que você olhar para esses cataventos girando na minha terra, vai lembrar que tentou me roubar e não conseguiu. Depois da assinatura, fui visitar Cícero na cadeia. Ele estava magro, cabisbaixo, irreconhecível. Quando me viu, começou a chorar. Mãe, me perdoa. Eu não sabia o que estava fazendo. Sabia sim, Cícero. Sabia exatamente. Você contou os dias para minha morte. Planejou me abandonar no deserto. Tentou me roubar. Você sabia de tudo. Eu posso mudar, mãe. Posso ser diferente. Olhei para ele através das grades e senti uma mistura de pena e desgosto. Pode ser, mas não vai ser comigo. Vou te ajudar com o advogado, vou garantir que você tenha um julgamento justo. Mas depois disso, você não é mais meu filho. Mãe, não fala isso. Já falei. O Cícero que eu criei morreu no dia que planejou me matar. Quem está aí é um estranho que não conheço. Saí da cadeia sem olhar para trás. Tinha mais uma coisa para fazer. Fui ao cartório e mudei meu testamento. Em vez de deixar tudo para os filhos, criei uma fundação com meu nome para ajudar viúvas carentes do sertão. Toda a renda das terras, 40 milhões da energia eólica, tudo iria para mulheres que nem eu, que perderam os maridos cedo e tiveram que se virar sozinhas. Se meus filhos queriam herança, iam ter que trabalhar para conseguir. Como eu fiz a vida inteira. A ironia final da minha vingança foi deliciosa. Cícero, que queria acelerar minha morte para herdar mais rápido, garantiu que nunca herdaria nada. E as terras que ele tentou roubar se tornaram fonte de renda para centenas de mulheres que realmente precisavam. No sertão, a gente tem um ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Meu filho plantou ganância e traição. Colheu exatamente o que merecia.